Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de dezembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, nós vamos retomar o capítulo que retrata a missão dos espíritas. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, tá? Vamos iniciar pela mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de número 133, Hegemonia de Jesus. Hegemonia quer dizer supremacia de Jesus, tá? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa anotação é de João, está no capítulo 8, versículo 58. O Abraão ele vai estar localizado no Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. O primeiro livro, do Pentateuco mosaico é Gênesis, É o livro Gênesis, que é o livro que retrata a criação. Então, na criação, dentro dessa simbologia linda do Antigo Testamento, ele vai nos falar a frase: e disse Deus, faça-se a luz. E disse Deus, separe o firmamento da terra. E disse Deus. Então, todo momento é a fala de Deus comandando a criação. E logo no Evangelho de João, nós vamos ver uma anotação em que João diz assim: o Verbo se fez carne. E quando a gente estuda o livro Caminho, Verdade e Vida, que o Emmanuel vai nos apresentar o nosso Senhor Jesus como o Cristo de Deus, o governador, vamos usar esse termo, do planeta Terra. E no livro A Caminho da Luz, ele vai apresentando o nosso Senhor Jesus como o Criador do planeta. Então, ele vai nos dizer o quê? Que quando o planeta Terra ainda era apenas uma poeira nesse processo científico da criação, Jesus já era um Cristo. E foi ele que coordenou todo esse trabalho, unindo-se a uma pleia de espíritos. Então, ele chamou espíritos, vamos dizer assim, espíritos da segunda ordem e da primeira. Ele já é mais do que da primeira, ele é um Cristo. Espírito da segunda ordem, ou seja, espíritos superiores. E nós sabemos que dentro das classes da segunda ordem, vamos ter espíritos sábios, espíritos doutos. Lembra disso? Dentro da segunda ordem. Então, muitos são espíritos sábios. Então, ele chamou, e esse chamar não é que eu precise de você, mas o trabalho no coletivo retrata o amor de Deus. Então, porque o nosso Senhor Jesus, ele já tem um conhecimento total. O Cristo, ele tem um conhecimento de tudo, ele já superou tudo, ele conhece tudo. Tudo que se refere à matéria, ele sabe. Então, ele é um excelente químico, um excelente físico, um excelente anatomista, um excelente biólogo. Ele conhece tudo, tem um conhecimento de tudo. Mas esse ato de chamar é para que os demais aprendam. Então, você tem que ter um mestre para você aprender. Então, olha, eu até sei, mas trabalhar ao lado do Cristo me faz aprender muito mais. Então, ele chama pessoas para ajudá-lo, pessoas que já estão em condições de fazer isso também. Nós vamos perceber até mesmo quando ele se corporificou, escolher 12 discípulos. Ele poderia fazer o trabalho só. Por que ele chamou 12? Então, nesse processo da formação, foram chamados muitos espíritos, cada um com a sua especialidade, dentro da anatomia, dentro da física, dentro da química, dentro da biologia, dentro da zoologia, dentro da cada um, arquitetura, geógrafo, todos foram chamados para juntos, nessa reunião que aconteceu no nosso planeta, no nosso Sol, já a estrela já tinha surgido, e ali a reunião aconteceu para fazerem as primeiras decisões de como seria o planeta.
Por exemplo, quando nós vamos estudar Júpiter, o que a gente chama aqui de mar, e que para nós é azul, lá é rosa. Aí eu digo, é uma alma bem feminina, tá com rosa lá. Ele coloca rosa para que a gente possa ter uma noção de cor, fazendo uma analogia, né? E então foi feita essa reunião, e ele coordenou. Quando nós também estudamos A Caminho da Luz por Emmanuel, ele vai falar de todos os espíritos que vieram antes dele como missionário. Todos os profetas, e aí vai Sócrates, aí vai Lao Tse, Confúcio, Forri, quem mais? Buda, Krishna. Todo esse povo que antecederam Jesus, por exemplo, se nós formos estudar os Vedas, né? Os Vedas, se nós formos estudar, nós vamos nos deparar várias vezes e pensar, gente, mas eu acho que Jesus copiou isso aqui. Porque como os Vedas vieram antes, né, os livros vieram bem antes do que o Cristo, primeiro era ensino oral, depois que eles passaram para o livro, porque não tinha escrita. Então, como os ensinos de lá foram antes do Cristo, o que Jesus falou estava lá. A mesma coisa, se nós formos estudar um pouco a história de Krishna, a gente vai ver que se repete um pouco. Se a gente for estudar Buda, as lições são muito parecidas. Então parece assim, e se nós formos estudar Sócrates, por isso que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, Sócrates, a gente vai ver que ele era um precursor também. Aí a pergunta é, então Jesus colou desse povo todo? Porque as lições que Jesus veio trazer, esses povos, cada missionário desse, tinham trazido também. Então quando a gente conhece, a gente pensa assim, parece que se repetiu. Só que a gente, no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer o quê? Que esses espíritos são enviados do Cristo para trazer a lição do amor. Todos eles são enviados para trazer a lição do amor, que foi a lição. Só que todos esses tinham sombras. Sócrates casou, separou, né? Era uma confusão. Cada um deles teve uma sombra, cada um deles teve o medo, a insegurança. Se nós formos estudar a história de Buda, ele viveu como um príncipe. Lá na fase já um pouco adulta foi que ele foi despertando. E Jesus não passou por isso, Jesus não teve sombra. Desde a infância ele sabia quem ele era e o que ele veio fazer. Então, de todos os enviados, todos são enviados, mas o Cristo é alguém que esteve conosco sem sombra, sem dúvida, sem medo. Por isso o João Evangelista dizer, o verbo, lembra o verbo, se fez carne. E o verbo, isso não desmistificação, não quer dizer que Deus não existe, eu quero te dizer que Deus existe. Daí a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Ninguém cria espírito e ninguém cria matéria, só Deus. Só que Ele cria, o nosso Deus, a matéria elementar primitiva. O nosso Senhor Jesus, Ele agiu na condição de um co-criador. Ele utilizava a matéria elementar primitiva, que é criada pelo Pai, que nós vamos chamar de fluido cósmico. Então, a matéria fluido cósmico, esse plasma divino, o hálito de Deus, só Ele cria. Então, tudo que é matéria, tudo que a gente vê, inclusive quando a gente fala em planetas, por exemplo, se diz assim, na casa do meu pai há várias moradas, você só consegue visualizar os planetas, os sistemas solares, as galáxias. Gente, tudo isso é matéria. Tudo isso tem começo, meio e fim. E não é dessas moradas apenas que Jesus está falando. Tem moradas que não são de ordem material, que já são para espíritos que não são mais matéria, que não estão mais estagiando na matéria. Quando se fala em processo de evolução e você não mais precisar encarnar, você chegar a um nível, você não está mais em colônias espirituais. Porque as colônias espirituais ainda são muito grosseiras, vinculadas ao planeta. Entendemos? Então isso vai ampliando, a gente começa a olhar o nosso Senhor Jesus, não de uma forma religiosa apenas de alguém pregado a uma cruz, mas começando a entender o nosso Senhor Jesus, por isso é que ele diz, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu já sou. Abraão é o enviado.
O mestre sou eu. Quando ele fala de João Batista, que batizava, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Aí o povo que viaja na maionese diz, se ele falou isso dos nascidos de mulher, ele já está dizendo que ele não foi nascido de mulher. Vem Humberto de Campos, no livro Boa Nova, explica. Nascido de mulher é uma expressão idiomática. Isso queria dizer que daqueles que ainda tem karma, vou usar o termo karma, ainda que tem que expiar, ainda que tem que passar por prova, Jesus não tinha nem que passar por prova e muito menos expiar. Mas Sócrates tinha, Platão tinha, Lao Tse tinha, Buda tinha, todos eles tinham sombra. Jesus não, e inclusive João Batista tinha sombra, porque ele na encarnação de Elias, quanto ele mandou decapitar? Deus mal, Deus mal. Quantos ele mandou decapitar? Então ele tinha sombra. E o que Jesus falou? Dos nascidos de mulher, ou seja, aqueles que têm que reencarnar, aqueles que terão que passar por provas e expiações, de todos, João Batista é o maior. Maior do que Abraão, maior do que qualquer um. Entendeu? E Jesus não era um espírito que estava reencarnando. E foi uma opção dele. Ele poderia não ter vindo. Tanto é que ele mandou vários. Mas chegou o momento e disse, agora quem vai sou eu. E a dele não teve erro. Não teve erro. Foi perfeito. Tudo perfeito. Ele é o guia e modelo da humanidade terrena. E é o modelo perfeito. Sempre eu tenho que ter ele como modelo. Eu não posso pegar pessoas como modelo, porque pessoas são falíveis. O único que é infalível é ele, porque ele já chegou no topo da perfeição. Então, para qualquer atitude que eu venha tomar, na dúvida, eu tenho que ter ele como modelo. O que ele faria se estivesse no meu lugar? Você está numa discussão, no trânsito, alguém te fez chamou um nome esdrúxulo, qualquer coisa, aí você para e diz, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você não precisa nem pensar muito. Você tem a certeza que responder ele não ia. E ainda ia ficar se compadecendo da loucura do outro, porque uma pessoa que faz isso não está normal da cabeça. Entendeu? Isso aí foi só para a gente se ambientar para o texto que a Emmanuel vai falar, senão a gente não iria entender. Bora lá? Ele diz assim, olha, é possível localizar, é a mensagem 133, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, é impossível localizar o Cristo na história, aqui vem, à maneira de qualquer personalidade humana, porque não foi. Tanto é que ele dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. A divina revelação de que foi emissário, excelso, e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Olha que lindo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram, olha aqui a palavra, mais ou menos bem, porque todos tinham sombra. Todos vieram, mas não cumpriram 100%. De sua misericórdia partiram então os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Eternas edificações. Então eles vieram e estavam ali construindo a base, ajudando, mas quem mandou esses operários foi o nosso Senhor Jesus, para colocar os primeiros tijolos. Vocês estão entendendo, gente? Tá mesmo? Se tiver dúvida, pergunta. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha, tá?
Porque quando ele fala em Senhor da vinha, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque Deus se refere ao trabalho dele como uma vinha. Por isso que o livro dos Espíritos, os Espíritos solicitaram que colocasse o símbolo da parreira. Logo na primeira folha do livro dos Espíritos, você vê, tem um desenho, foram os Espíritos, inclusive, que desenharam o símbolo, porque é a representação do Senhor da vinha. E é tão interessante, quem já teve a oportunidade de conhecer a plantação das parreiras, né? Ela dá normalmente 2 vezes ao ano, e depois as folhas caem e ela seca totalmente. Fica só o caule. Tu jura, né? Você que conhece, né, Vitória? É o seu mundo. Você jura que ela morreu. Só os galinhos, tu diz, acabou. Eis que ela vem ressurgindo de novo e recomeça. Então eu acho interessante esse símbolo da vinha, e eu achei interessante porque ela está sempre recomeçando. Tu jura que ela morreu, que na verdade é o quê? É o encarna e desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E ele é o Senhor da vinha, esse exemplo realmente. E quando nós vamos estudar o vinho, nós vamos estudar o quê? Qual é a cor que ele dá aos espíritos, né? Quando ele fala o espírito tem cor, tem forma, ele diz, olha, tem a cor que vai do rubi. Rubi tem que cor? Rubi. Então tem toda uma simbologia aí que a gente nem imagina. Bora lá. Então, a localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor, olha, enviado de Deus. E enviado na condição de, meu filho, você chegou num grau de maturidade, você é um Cristo, você já me conhece. Você já me conhece, ele já conhece Deus. Ele não pensa Deus uma personalidade, um ser humano com boca. Isso é corpo, tá, gente? Isso é físico. Deus não tem boca, não tem olho, não tem ouvido. Isso é uma condição humana. Não tenta humanizar Deus. Então, se você já me conhece, então agora você será responsável por outros irmãos. Do jeito que nós somos Deus, de certa forma, para todos os princípios que estão habitando no meu corpo. Cada átomo. E isso aqui é um universo infinito. É finito, mas para muitos é infinito. Entendeu? Então você já está na condição de ser um Cristo de um planeta. E você vai trabalhar desde a formação do planeta. Você já sabe a minha vontade. O teu pensamento já é o meu pensamento. Sabe aquela coisa que você não precisa estar ali porque o outro vai te representar 100%? Assim é o Cristo, ele representa 100% Deus. Por isso é que ele fala, eu e o Pai somos um só. Diria hoje, somos um em carne. Eu e o Pai somos um só. Porque eu faço a vontade dele. Então ele vai lá, filho, e faça agora, aprenda. E ensine seus outros irmãos, do menor ao maior. Porque quando vem um Cristo, a gente só consegue pensar em sociedade humana, em espírito, não. Quando a gente pensa em planeta, você pensa aí os espíritos superiores que trabalham com ele, os espíritos que vieram do sistema de Capela, e todos os espíritos que encarnaram, que iniciaram o processo da evolução no planeta Terra, e todos os princípios inteligentes que estão no planeta Terra. Então, quando a gente fala que o Cristo cuida, ele não cuida só dos espíritos, ele cuida inclusive de todos os princípios. E para isso ele tem grupo de espíritos que trabalham em toda a natureza, no reino animal, no reino vegetal, no reino monera, tudo tem espírito trabalhando sobre. Então é uma organização que a gente, na nossa cabecinha pequena, não tem ideia. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Não. Você acha que Jesus, a gente acha que Jesus está tomando conta só da gente? Não. Porque o mesmo amor que ele tem a mim, ele tem ao princípio espiritual que está habitando na baratinha. Porque ali existe um filho de Deus, uma criação de Deus. E ele tem o mesmo amor. É por isso que esses espíritos superiores, eles têm maior respeito. Você vê, o pessoal vê a história de Chico, acha que Chico é doido. Mas imagina, ele rezar para o formigueiro sair próximo da casa dele, o pessoal estava indo jogar veneno, sei lá o que era, e ele começou a rezar, e ainda avisou, olha, fujam porque vão matar vocês, vão vir veneno. E ele rezou. A irmã dele contou
para Haroldo, e Haroldo contou numa palestra, e Haroldo disse que estava almoçando, inclusive, na casa dela, junto com o Arnaldo Rocha, que era amigo de Chico, e ela disse que uma vez Chico saiu da fazenda Modelo e um cachorro ia atacar o Chico, começou a rosnar, né? Aí Chico disse: meu irmão, eu preciso chegar em casa, eu estou cansado, não me maltrate. E eu prometo com você, que se você não me maltratar, que eu dou toda a carne que tiver lá em casa para você. Ela conta. Aí o Chico foi andando, o cachorro foi andando atrás dele, foi seguindo. Quando chegou na casa, aí o cachorro ficou lá na porta, ele foi na geladeira e começou a tirar toda a carne. Ele disse: meu irmão, o que você está fazendo? É a carne do mês inteiro. Não, eu prometi para dar para ele e eu vou cumprir, eu vou dar a carne. E ele jogava a carne, o cachorro comia, ele jogava a carne. E quando terminou tudo, ele foi para a despensa e disse: a sardinha não. Aí ele disse assim: eu falei toda a carne. Abriu a sardinha e jogou também. Então são coisas que, à medida que esses espíritos vão se tornando realmente espírito superior, eles passam a compreender isso que a gente nem para pensar. Quantas vezes a gente acha que Jesus é o Cristo só dos seres humanos, só do povo que está no centro espírita ou dentro das instituições religiosas? E a gente não percebe que ele também tem que administrar todos os princípios espirituais. Continuando, ele diz: os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores que foram os enviados, dignos e esclarecidos, são formosos e edificantes. Aí ele vem: todavia, nunca se furtam a mescla de sombra. Sempre tem uma sombra. Não são espíritos puros ainda. A vinda do Cristo, porém, é diversa, é bem diferente. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece, porque Jesus não tem sombra. E não venhamos tentar projetar as nossas nele. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos para aqueles que se sentirem mais à vontade, acerenar ainda mais o nosso coração, colocar Jesus na nossa mente, sentir as suas vibrações de amor que emanam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados, desencarnados, que nós possamos, Mestre amado, na noite de hoje, compreender verdadeiramente esses ensinamentos do Teu Evangelho, que para nós é o roteiro e o guia para as nossas vidas. Ajuda-nos, Mestre amado, na compreensão correta desse estudo. Fortalece-nos para a vivência desses ensinamentos e nos conduz com a Tua luz. Que nesta noite de hoje nós possamos sair daqui um pouco melhor do que quando chegamos. Assim seja. Muito bem, vamos para a missão dos Espíritos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Nós estamos vivendo o momento da tempestade. Nós temos um índice de suicídio em crianças. Um índice enorme de suicídio em todas as classes, em todos os sexos. Nós temos uma depravação social enorme. Uma busca desenfreada ao materialismo. Nós educamos os nossos filhos para ter uma profissão, para
ter do que se sustentar. Então, nós estamos vivendo, e ele aqui, a mensagem é de 1800, isso aqui é 1850 e pouco. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Aqui ele está falando já do Espiritismo, porque eu não me recordo quem foi o Cristo que falou. Quando os homens se calarem, as pedras falarão. Então, quando ele falava em pedra, ele estava falando dos mortos. E a terceira revelação, ela foi trazida por quem? Pelas pedras. Pelas pedras. As pedras agora irão falar. E desencarnados esses, escolhidos por ele, para fazer parte dessa codificação, e um que fazia parte da pleiade do Espírito de Verdade encarnou, que foi Kardec. Que alguém tinha que estar aqui. Vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação. O que nós temos que entender, quando ele fala a palavra dogma, nós temos que entender a palavra dogma dentro da parte religiosa. Então, dogma dentro da religião é: não pode discutir, e você poderá ser punido caso venha discutir. Mas a palavra dogma, ela não dentro da realmente, o conceito da palavra, não da palavra religiosa, porque o dogma da Igreja Católica, você ia inclusive para a fogueira. Era algo inconteste. Então, dentro do Espiritismo, a reencarnação é algo inconteste, mas você não vai para a fogueira e nem vai ser excomungado. Mas não existe espírita que não acredita na reencarnação. Se ele não tem a certeza da reencarnação, se ele duvida, eu vou dizer que ele é um espiritualista, mas não um espírita. O espírita, ele não tem dúvida. Então não existe espiritismo sem a informação e a certeza da reencarnação. Então vamos chamar de espiritualismo, mas não espiritismo. Por isso é que ele usa o termo, e Erasto aqui, o termo dogma. E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, elevação nesse processo de evolução, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Vá, divulga a reencarnação e divulga também que nós estamos no processo de evolução, conforme tenhamos cumprido a nossa missão ou não. Não mais vos assusteis. Meus irmãos, tem muita gente precisando do Consolador prometido. Tem muita gente sofrendo porque não sabe da reencarnação. Tem muita gente sofrendo porque não entende a obsessão. Tem muita gente sofrendo quando desencarna um ente querido porque ele não sabe se vai continuar. Todos nós temos o Consolador prometido e a gente não divulga. A gente está brigando dentro do centro espírita. A gente está se preocupando com besteirinha. A humanidade está com sede. A gente precisa divulgar isso. É por isso que ele usa o termo aqui, ó. E despregar. Vai lá, divulga. Te avora Paulo de Tarso e divulga. Não é só dentro do centro espírita que nós somos espíritas, é em sociedade.
Se a pessoa chega, chora, deprime, fala, conversa. Fala para ela do Consolador prometido. Não vai perder essa oportunidade. Quantas pessoas precisando conversar? Quantas pessoas precisando conversar? E nós que temos todos esses recursos, a gente não usa. Quando a gente usa, às vezes, é para... Se a pessoa chega morrendo de culpa porque realizou um aborto, você vai dizer, isso realmente é muito difícil, você fez isso pode trazer sérios danos, inclusive o espírito pode virar um obsessor sério. Cadê o Consolador prometido? Foi o terrorismo prometido por ti que tu acabaste de fazer. Então é consolar, é acolher. A gente fala tanto nisso, e não é só dentro, é em todos os lugares. Há de arrebatar o velho mundo, a bem dizer isso, aqui eu já li, né? Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ele aqui está se referindo ao Novo Testamento, se é um Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, quando Jesus já tinha sido crucificado e os discípulos estavam em Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém e simplesmente eles lá, alguns do grupo, incorporaram realmente e começaram a falar em idiomas diferentes. Quer dizer, começaram a falar em línguas diferentes. Ou seja, um fenômeno mediúnico, uma incorporação, um falando numa língua, outro falando noutra língua, mas era língua mesmo, era um idioma, como se fosse um alemão, um francês, um isso, aquilo outro. E alguma pessoa, que esse povo está tocado. Pedro disse assim, 6 horas da manhã? Aí como ele fala, aí eles vão retratar que a língua de fogo, então língua é idioma, fogo porque veio do céu, voou sobre ele. O pessoal já imagina a pomba, uma língua voando, né? É a simbologia. Então aqui ele está se referindo, ele está referindo que é a mediunidade. A mediunidade, e a mediunidade não é só incorporar. Quando você se predispõe a fazer um atendimento fraterno, que você vai conversar com a pessoa, se você não estiver imbuído de vaidade, se você não estiver imbuído de orgulho, se o seu movimento for realmente de amor e de assistência, uma língua de fogo cairá sobre vós e você vai falar para aquela pessoa o que ela precisa ouvir. Mas para isso eu preciso estar com os meus canais abertos, para que o anjo da guarda da pessoa e para que os espíritos superiores possam me utilizar, eu tenho que estar em sintonia com eles. E o que é estar em sintonia? Eu estar fazendo aquele trabalho movido de amor e ter uma conduta moral. Se eu não tenho uma conduta moral, e se o meu movimento é porque às vezes a gente vem para o outro lado da mesa movido de orgulho e vaidade, sabe quem que vai usar a gente? O capeta. E vai fazer com que aquela pessoa saia pior do que chegou. A mesma coisa quando eu subo ao púlpito. Se o meu movimento foi de divulgação, de alívio, de consolo, a espiritualidade amiga acha um canal, porque é o que eles querem. E a gente, quantas vezes a gente diz assim, olha, eu preparo o estudo, eu me preparo para o estudo, mas eu não vou e nunca fiz, olha, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Não. Eu preparo é como se fosse assim, olha, eu vou arrumar a cozinha, vou colocar todos os ingredientes, mas quem vai cozinhar é você. Mas os ingredientes estão aqui. Então, a espiritualidade utiliza no passe, no diálogo fraterno, na recepção, na palestra pública, quando você está lá no seu trabalho, que alguém vem, preciso conversar com você. Porque às vezes a gente atende muito bem ali na casa espírita, e lá fora a gente é um cavalo. Sabe o que acontece? O que eu faço dentro do centro espírita é máscara. No dia que eu precisar de uma inspiração maior, eu não tenho, porque eu não tenho sintonia. E o que diz o livro dos médiuns? O que mais afasta os espíritos é a vaidade e o orgulho.
E dentro da casa espírita nós sabemos que muitos realizam N trabalho por pura vaidade. Olha, não mais vos assustei, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Olha aqui como ele coloca: ó verdadeiros adeptos do espiritismo. Então ele está dizendo assim, tem espírita que é falso. Se ele usou esse adjetivo, verdadeiros espíritas, ele está dizendo aqui, e o Erasto, tem espírita falso. Então aqui ele diz assim, eu vou falar para o verdadeiro, para aquele que entendeu o que é o espiritismo, para aquele que realmente carrega a predisposição de auxiliar. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os eleitos de Deus. Eleito por quê? Não é o preferido de Deus, é o eleito para o trabalho. Não vai ver isso é o preferido, eu vou proteger. Não, eu te elegi para fazer esse trabalho. O trabalho da terceira revelação, da codificação. É igual o espírito, alguém vai passar mal, incorpora e você sai correndo desesperado. Sabe o que é isso? Falta de estudo. Porque o medo é a ausência do conhecimento. E como é que um espírita pode sair correndo com medo de espírito? Não é verdade? Então, por isso, se nós somos espíritos, nós temos que conhecer toda a codificação. Às vezes a gente tem espírito, eu quero estudar tudo, mas essa parte de meditação eu não quero isso não. Você está na religião errada. Porque ela começou com um trabalho mediúnico. Só que a gente tem que estudar para poder lidar com isso. Ide e pregai, sois os eleitos de Deus. Ide, vai, e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então, às vezes eu vou ter que sacrificar uma horazinha de trabalho para a mamãe. Abrir mão, ganhar menos para eu fazer o trabalho da divulgação. Quem de nós está apto a isso? A gente coloca o trabalho espírita, a gente encaixa, dá uma encaixadinha assim lá no canto, mas a gente não quer abrir mão. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos. E esse vosso hábito, porque às vezes diz, eu tenho um hábito de fazer isso, tal dia, isso, tal dia. Não sobra nem um tempo, tá vendo? É muito difícil, eu não tenho um tempo. Não vai sair não, porque a novela com assistir. E por aí são hábitos que a gente vai adquirindo. O hábito de dormir, o hábito disso. Quando você não abre mão do hábito de dormir esse horário e separa para você fazer um atendimento. Quantas coisas a gente tem que... Ele fala em hábitos. O outro, os vossos trabalhos. Está fazendo o trabalho aqui no vertical, no horizontal. As vossas ocupações fúteis também ele coloca. É aquela ocupação, quanto tempo a gente gasta às vezes no WhatsApp? Horas, às vezes conversando, coisa que não vai para lugar nenhum, sabe aquelas conversas que fofoca da vida do outro? A gente tem que conversar, é uma delícia, eu adoro fazer isso, se reunir com as amigas, a gente conversa, é uma delícia. Mas às vezes a gente gasta um tempo com nada. Porque um conversar é uma terapia. Mas quanto se reúne na mesa do bar para não falar nada com coisa nenhuma? E ó, é uma ocupação? É. Útil? Não. Ide e pregai.
Os espíritos elevados estão convosco. Lembra que o início lá foi ó verdadeiros espíritos. Então não é só o fato de eu ser espírita que me garante que os espíritos elevados estarão comigo. Não. O que me garante a presença desses espíritos é se eu sou um verdadeiro espírita. Aí volta lá na frente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más tendências. Pelo esforço em domar, olha a palavra esforço, em domar as suas más tendências. Então, o verdadeiro espírito é aquele ser humano que está no esforço constante para se autoaperfeiçoar. Só finalizar isso aqui, porque o tempo já foi. Certamente, espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos. Então tu pega alguém que toma todo, que bebe todo, e você vai lá pregar. A pessoa vai querer fugir pela tangente. Então, o que está falando aqui? Pregareis o desinteresse a quem é extremamente avarento. Você vai pregar a abstinência aos que bebem todos e comem todos. Você vai pregar a mansidão ao tirano doméstico, de dentro da casa. Como aos déspotas, que são quem? Pessoa que governa conforme lhe apraz o que lhes são dependentes. Tirano. Palavras perdidas, bem sei. Mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Não é sem esforço, não. E agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa atividade.